esta noite. Como disse, acompanho-nos José Manuel Diogo e Álvaro Domingos. Mais uma vez, boa noite aos dois. Obrigado por estarem connosco. Começo o diálogo esta noite com o professor Álvaro Domingos, fazendo-lhe a seguinte pergunta. O que é que interpreta como democratização da economia, aquela expressão que acabamos de ouvir da boca do Primeiro-Ministro? Era isso que eu tinha escrito. Não estava a pensar. Não sei, porque é um discurso bastante vazio. É o costume chamado politicamente correto. Num cenário enfim, do que se vê agora, que é uma espécie de liberalismo selvagem, como receita para a tal democratização da economia. Eu, francamente, não percebo o conceito. Entendo que, do ponto de vista da doutrina liberal, a economia é o dinheiro que faz dinheiro. Quando o dinheiro não faz dinheiro, a economia não funciona. E resume-se a isto. O pós-guerra na Europa foi uma forma de inventar o Estado Social e de o Estado-nação regular a economia. A economia agora está, como se diz, desregulada, que é outra forma de dizer que está regulada ao nível mundial, onde determinadas economias, como a China, por exemplo... Que já entrou em Portugal, por exemplo? Sim, já tinha entrado antes. Agora com mais força. Não constitui exemplo para ninguém, suponho, em termos do chamado processo civilizacional. Portanto, não tenho uma imagem muito clara do assunto. Creio que estamos em regressão civilizacional e, francamente, não vejo forma disso resolver, porque, à medida que o aprofundamento da globalização se torna cada vez mais claro, se torna claro também que não se percebe quem é que pode ser o juiz nesta selva, porque é de uma selva que se trata. E chegamos ao ponto de serem os bancos o dono da obra. Aqui há anos estavam a braços com os chamados produtos tóxicos e com a especulação financeira, que é uma forma é um outro nome da agiotagem. E agora os bancos estão metidos no negócio das chamadas dívidas soberanas, portanto é também um outro negócio de bancos, e a política morreu. O discurso do Primeiro-Ministro é um bocado a morte da política. Deixa-me pegar nesse seu raciocínio para perguntar o seguinte. Disse que a política morreu e também começou por dizer que são palavras vagas. Do seu ponto de vista, há espaço atualmente para a sinceridade na política? Enquadro esta pergunta recordando que a semana passada o Primeiro-Ministro disse que se calhar os professores têm que começar a pensar em emigrar. Houve quem considerasse que Pedro Passos Coelho foi excessivamente honesto e houve quem considerasse que o Primeiro-Ministro foi insensível à realidade social dos professores. Qual é a sua percepção? A minha percepção é que como professor não emigrarei. Os meus alunos emigram todos. Quanto à política, há aquele dito célebre sobre a mulher de César, não é? Não basta ser, é preciso parecer. Exato. E, portanto, o discurso político é um jogo de espelhos, habitualmente, não é? Nunca se diz diretamente nada, diz-se por supostas coisas que... Mas nos dias que correm isso não chega. A questão é essa. Eu acho que nos dias que correm, para mim, o fundamental é explicar. Independentemente da dita frontalidade com que se dizem as coisas, o mais importante é explicar. Porque explicar é o que torna a política legítima, não é? Já assim, desde os filósofos gregos, quando Platão escrevia sobre o que era a res pública, a coisa comum, a política trata das coisas comuns e, portanto, não se podem debater as coisas comuns com mentiras. Do antigo regime vem um certo gosto pela performance do discurso e pelo floreado do discurso. E hoje em dia, em que nós vivemos numa sociedade onde sobreabundam imagens, junta-se o discurso ao design do político, ao design a questão da imagem, visual, no fundo. Pronto, as duas coisas matam a política, não é? Discurso oco, mensagem baseada apenas no culto de uma determinada imagem, no que os assessores de imagem dizem. A noção de byte, se calhar. Tornam isso um bocadinho, não é? E depois, num ambiente em que a política já não se percebe o que é, se soma isso, obtém-se um certo efeito de ocultação, não é? A realidade fica como que fosse invisível. Para o segundo plano. Sim, portanto a renovação da política eu creio que é explicar. José Manuel Diogo, regresso à minha questão. The $1 million question. Exatamente, que é, do seu ponto de vista, o que é a democratização da economia? Ora,
o discurso é redondo. A democratização da economia são algumas coisas. São coisas que eu, pelo menos, entendo urgentes. São a aceleração da justiça, são a normalização e a estabilização da fiscalidade, duas coisas que afastam todos os investidores de Portugal. Portugal passou esta semana de uma democracia plena, desceu num ranking que vale, que é da revista The Economist, mas passou a ser uma democracia com problemas. Saiu dos 25 primeiros que são democracias plenas e passou a estar atrás de Cabo Verde, 26º e 27º para Portugal. Deixe-me só, se me permite dizer, vale o que vale, mas vale muito, porque essa revista para os mercados internacionais tem peso. Se calhar não tem tanto peso cá dentro do nosso país, mas lá fora tem. Tem, é uma revista de referência. Os seus rankings, sobretudo os rankings de mercados e financeiros, fazem jurisprudência se houver na economia. É uma revista importante e é uma referência. Tal como são as agências de notação. Há momentos falávamos da questão das especulações e as agências de notação têm o peso que têm e às vezes massacram certos países, como fizeram na Grécia e como fizeram a Portugal. Ganhar dinheiro, como dizia, ganhar dinheiro é uma profissão e o que é permitido faz-se. Supostamente não devia ser assim. O outro dia ouvia dizer que devia ser proibido dar notas, as agências darem notações a países. Devia ser proibido uma agência privada que serve interesses privados, que é detida por privados, dar notas a países. O que é certo é que esses países foram os primeiros, quando o crédito se tornou difícil, a recorrer às agências de notação financeira para lhes fazerem o background que lhes permitiu depois aceder aos mercados. Portanto, há uma série de culpas e uma série de problemas aqui. Voltando ao que diz o Passos Coelho, quando diz que o ano de 2012, ele diz assim, destinam à democratização da economia. Há aqui duas coisas que são importantes no discurso do Passos Coelho. O primeiro é que ele não sabe, não tem certo o que pode acontecer e, portanto, não pode dizer muitas coisas. Há uma prisão grande sobre aquilo que vai acontecer e um discurso, nesta altura onde pela primeira vez se senta a sério no bolso das pessoas aquilo que vai ser o próximo ano, aquilo que já começou a ser agora este fim de ano com perda de metade... Este mês, com perda de metade do subsídio de Natal para os funcionários públicos. Com a série de aumentos que vai acontecer agora, havia necessidade de o Primeiro-Ministro, mesmo com todos os assessores de comunicação que ele terá, de dizer coisas factuais. O que é democratizar a economia? Se ele não o diz, é porque não pode. Eu não acredito que um discurso que conseguiu fazer manchete apenas num jornal, no Público, e que tem uma manchete a 6 colunas, quer dizer, a página completa do jornal, e 2 linhas. Em mais lado nenhum, não há um soundbite. Há bocadinho falávamos de soundbites, não há nenhum soundbite no discurso do Primeiro-Ministro, porque eu pessoalmente não acredito que ele possa prometer o que quer que seja. Ainda no caso da privatização da EDP, de que falávamos agora, e da entrega aos chineses, havia uma voz dissonante no governo, a única, a do Vítor Gaspar, que era o único que assim deu luz na imprensa, que foi o único que pugnou pela proposta alemã, que perdeu. Terá perdido porque vamos acreditar na bondade da proposta chinesa. Agora, Mas é também um sinal dos tempos, no fundo, porque recordo-me ainda dos tempos em que se dizia que os mercados asiáticos eram os mercados emergentes e os países como a China e o Japão eram os emergentes, mas agora já não são. Agora são efetivamente, neste momento, os mercados com mais força internacional. Portanto, é um sinal dos tempos. Nós não podemos confundir. Confundimos muito duas coisas que atualmente são cada vez mais separadas, que é uma coisa Estado Social, outra coisa que é democracia e outra coisa que são os mercados. O próprio ataque vindo de outras democracias onde existem as agências de notação financeira às economias europeias não é uma coisa que seja propriamente humanista. Portanto, não é uma coisa que seja atendível. Ou inocente. Não é ganhar dinheiro. Se quiseres ganhar dinheiro, está líquido quando os outros têm dificuldades. Compra terra, como ensinavam nas luzes. E o que se passa exatamente nesta altura em Portugal e com o discurso do Governo é ninguém tem
a noção do que é que pode vir a acontecer, porque grande parte das coisas que podem vir a acontecer não vão ser determinadas por nós. E quando o Governo da Nação determinou que não quer mexer nisso, portanto que não tem condições efetivas para o poder fazer, tem que jogar este jogo. Deixa-me perguntar-lhe o seguinte, até porque o José Manuel Diogo também é, podemos dizer, especialista na questão da imagem. Deixa-me perguntar-lhe o seguinte. A determinada altura, Pedro Passos Coelho diz que 2012 vai ser um ano de grandes mudanças e de transformações. A frase é esta. Parece-lhe que é uma maneira subtil, ou estamos aqui a fazer sobreleitura às palavras do Primeiro-Ministro, mas parece-lhe que é uma maneira subtil de ele próprio dizer, apesar de nós podermos e devermos ser o bom aluno, efetivamente não depende só de nós, e isso é inegável. Parece-lhe que é isso que ele dá a dizer. Parece-me mais uma vez a mesma coisa. Parece-me que parece-me que o Governo não tem margem de manobra para prometer o que quer que seja. Mas aqui a questão é diferente. Aqui não é a questão são questões diferentes. Não é a questão do Governo estar não é a questão do Governo cair no erro de fazer promessas. Não é isso. Parece-lhe que o Primeiro-Ministro está subtilmente a reconhecer que não depende só de nós? Ele não o diz subtilmente, não é uma coisa subtil. Ele diz claramente. Em todo o discurso, os memos da Troika circulam pelas redações em inglês e são... Se eu tivesse um acordo na minha empresa que fosse intervencionada, eu comunicaria aos meus funcionários a minha interpretação daquilo que me dizem os que me intervencionam. O que acontece aqui é que é a Troika dixit. Exatamente. Não há margem de manobra. Não há margem de manobra. E o resto que acontece na opinião pública e o que passa na comunicação social é aquilo que tudo isso não tem nenhuma margem de segurança. Nada é certo. O Governo desistiu em muitas áreas que podem ser consideradas áreas vitais e de soberania, desistiu de ter intervenção. Antes de avançar para o segundo assunto, que acaba por estar interligado com o que estamos a falar, eu gostava também de ouvir a sua opinião, tal como ouvia do professor Álvaro Domingos, sobre a questão dos professores, que já foi a semana passada, mas continua pertinente. Do seu ponto de vista, foi um erro de comunicação do Primeiro-Ministro ou foi excesso de honestidade? O excesso de honestidade é uma coisa que em política não se põe. Não há excesso de honestidade. Ou há honestidade ou não há honestidade. Pode ter havido um lapsus língua, pode ter havido um deslize comunicacional. A ideia aparece pela primeira vez pelo Secretário de Estado do Desporto e da Juventude. Ela arrefece ali um bocadinho e é repescada depois. Nem eu, nem nenhum de nós se candidatou a Governo da Nação. Quem se candidatou a Governo da Nação foi o Primeiro-Ministro. E, portanto, o Governo da Nação deve governar com os recursos que tem a Nação. Quem se candidata a CEO de uma empresa deve governar a empresa com os recursos que essa empresa tem. Parece-me a mim um lapsus língua, parece-me a mim um erro de comunicação, parece-me a mim uma subavaliação daquilo que acontece, porque é óbvio que é muito mais atendível. Até porque é impossível formar uma geração nova naquilo que é preciso. Portugal tem questões demográficas complicadas e não adianta ter professores de História e professores de Português e professores de Francês para ensinar pessoas que não existem. Agora, essas pessoas não têm que ir para o Piauí, nem para o Axé, nem para São Tomé ensinar ninguém. Aliás, já disseram que não os querem lá. É muito mais fácil que criar um gabinete para a exportação dos nossos cérebros, porque são pessoas licenciadas, é muito mais fácil do que criar um gabinete para a exportação, criar um gabinete de reconversão. Se eu tiver na exportação, se eu tiver que exportar e tiver uma empresa que exporta peças metálicas, o que seja, eu posso reconverter alguém que fala alemão, que fala francês, que fala inglês e que não tenha emprego a dar aulas em Portugal, eu reconverto em inglês comercial, que não seja tirado ao domingo, ou em alguma coisa que possa ser útil, mas útil cá dentro. Falam muitas vezes, os portugueses têm muito sucesso lá fora. Mas eu acho encantador que tenham, e há muitos a ter, infelizmente, mas é importante também que tenham um sucesso cá dentro. Claro. Mas isso também passa pelo facto das empresas não deixarem os nossos grandes cérebros irem lá para fora. Que isso, por vezes é o que acontece. Por exemplo, no campo da ciência temos muitos brilhantes cientistas que agora já têm mais capacidade para trabalhar cá, porque há outras empresas e temos institutos como o I3S, por exemplo, e o Laboratório de Nanotecnologia em Braga, que permite manter esses cérebros. Regresso à conversa com o professor Álvaro Domingos, avançando para um segundo assunto que acaba por estar interligado com este, que tem a ver com o que vai mudar em 2012. Vimos hoje uma reportagem no campo concreto do emprego. Ao longo desta semana vamos mostrando reportagens de várias áreas, mas do seu ponto de vista, professor,
o que é que gostava de ver acontecer no ano que se aproxima? Para além de dizer aquilo que é suposto dizer, eu creio que as expectativas das pessoas em geral são quase em uníssono, não é? As pessoas estão muito amedrontadas, estão muito inseguras com o que pode vir a acontecer. De facto, há essa sensação de que o Governo não decide, não tem condições para decidir, o que é um paradoxo, não é? Porque os governos deviam decidir. E esta situação de insegurança é provavelmente o pior, porque as pessoas perdem autoestima, perdem segurança em si, e não vem a tal luz ao fundo do túnel, não é? Há dias circulava aquela anedota que alguém dizia que alguém tinha apagado a luz ao fundo do túnel. E, portanto, é muito difícil dizer a alguém que tenha mais autoestima, que tenha mais pensamento positivo, quando a maior parte do discurso, e os meios de comunicação social também reforçam isso, vivem muito de canibalizar a crise e, às vezes, os aspectos mais desumanos dessa crise. E, portanto, não nos resta mais do que, para além da saúde, paz e alegria, que são coisas que todos nós prezamos, a única coisa que, francamente, vejo na minha frente é não desistir, é autoestima, é lutar, é fazer o melhor possível no seu círculo de trabalho, de amigos, na família. Pode-se dizer aos políticos também, eles podem emigrar. Não sei se os querem, mas a tal agência de que falava o José Diogo também pode aproveitar políticos. Aliás, eles falam bem estrangeiro, em geral. E podem se juntar à senhora alemã e ao senhor francês e pronto. Mas há aqui uma questão que tem a ver com o seguinte. 2012 vai ser o ano em que tudo vai acontecer, porque penso que podemos falar desta maneira, tudo vai acontecer, vai ser o ano em que vamos perceber se efetivamente os portugueses se vão conseguir adaptar ou não a estas novas realidades. Mas do seu ponto de vista, até pela própria tradição do país e pela história das pessoas, parece-lhe que corremos ou não o risco de viver no nosso país cenários semelhantes àqueles que infelizmente vimos ao longo deste ano na Grécia? Pedro, eu diria que, sem ser passadista, que a história está do nosso lado. Quer dizer, nós desde final do século XIX até hoje tivemos momentos muito, muito complicados e não quereria recuar mais. Mas os portugueses superam as adversidades, é o que a história nos diz. Eu sou de um município que no pós-guerra se esvaziou praticamente. Eu quase que não tenho nenhum colega de escola que esteja cá. E as coisas depois funcionaram, não é? Agora, é sempre mais fácil ver isto retrospectivamente do que quando hoje nós estamos a ver os nossos amigos, os nossos filhos, os nossos vizinhos com essas dificuldades todas. Que vai ser superado? Com certeza que vai, acredito que sim. Não sou pessimista nem espero nenhuma hecatombe. Aliás, espero até que as contradições do sistema sejam de tal forma aberrantes que em determinada altura se perceba que isto se tem que resolver de outra maneira, não é? Porque senão então isto parece um jogo quase que puramente contabilístico, não há aqui mais nada. E sem consequências. Ou então estamos à espera de uma entidade tipo um Dom Sebastião amarelo que venha comprar coisas e resolver isto aqui. Para além do Dom Sebastião amarelo, porque isso é normal, não é? Quando emerge uma potência económica, o seu poder faz-se-á sentir, necessariamente. Para além disso, eu gostaria que voltasse a ser discutida essa noção de soberania, se é que não estou a ser bota de elástico. Não é? Creio que não regressaremos ao século XIX com as histerias das identidades nacionais, mas... Que, aliás, levaram a guerras mundiais. Imensas, mas, dado o estado catatónico da chamada Europa, não é? Essa senhora louca que não se sabe onde é que anda e onde é que arruma as coisas, vamos ter que repensar o que é que se pode decidir exatamente ao nível nacional. Porque a gente vota em governos, não é? Que é para governar o país, etc. E como chegamos a este contrassenso total que ninguém Mas ainda entende, se permite, votamos em governos e votamos em eurodeputados, que é uma coisa que ninguém sabe. Temos essa noção, essa ideia... Só quem é mais bem instruído é que sabe o que eles fazem. Que estamos a votar em gente que nos governa, etc. Portanto, às vezes a crise limpa-nos os olhos e talvez haja ambiente para discutir isso. José Manuel Diogo, o que é que espera deste ano? Eu espero pouco, infelizmente, mas gostava que acontecessem determinadas coisas. Gostava que a democratização quisesse dizer coisas práticas em setores fundamentais. 3 setores fundamentais. Gostava que as pequenas e médias empresas, que representam 98% do tecido económico português, pudessem ter acesso a uma justiça
fácil, rápida. Gostava que uma empresa que tem dificuldades em receber pudesse receber sem ter que esperar 6 anos em tribunal, 10 se for no Tribunal Administrativo por dívidas do Estado. Gostava que isso acontecesse. Espero que isso seja democratização da economia. Gostava que, em termos fiscais, os investidores soubessem com o que contar. Nos últimos 5 anos, o modelo fiscal português mudou todos os anos. Todos os anos há nuances diferentes, há interpretações diferentes, há leis que remetem para normas, que remetem para alíneas. Há um verdadeiro labirinto fiscal que afasta os investidores de Portugal. Gostava que isso mudasse, gostava que isso fosse democratização da economia. Agora, eu não vi, infelizmente, espero que apareça alguém dizer quais é que são as transformações que vão acontecer. Gostava de outra transformação. Gostava que o excedente de mão de obra qualificada, excelente, que existe em Portugal, fosse, como já disse, adaptado às necessidades das empresas. Gostava que as grandes empresas portuguesas, que instituições de topo pudessem liderar esse processo de refocar as pessoas naquilo que elas podem fazer. Eu posso pegar num professor de português e fazer dele muitas coisas e podê-lo fazer trabalhar na economia real, com empresas reais. Se nós não formos competitivos e produtivos, não há nada a fazer. Gostava que competir, produzir mais, fosse democratizar a economia. Gostava de ver medidas concretas. Não gostava de ver um qualquer AICEP fomentar um departamento para promover a exportação dos sedentários portugueses. Gostava de ver um qualquer organismo promover a reformação dos profissionais portugueses em áreas de que o país precisa, porque é impossível, ao fim de 4 gerações de políticas que se desligaram da produtividade e se basearam no que vem de Bruxelas e se basearam na produtividade, numa não produtividade rendidos aos fundos comunitários estatal. Gostava que isso pudesse acontecer, mas gostava de ver medidas concretas. Para isto, vamos fazer isto. Não, e à guisa de exemplo, uma das medidas que em termos comerciais e em termos sociais é importante, a lei do arrendamento, que é uma lei que mexe definitivamente com um setor que é importante, que é o setor da construção civil, que é um setor que move a economia e que o paralisa porque, mais uma vez, porque a justiça não funciona, que paralisa um mercado que devia estar nesta altura a florescer. Há um denominador comum, se me permite, que é uma profunda necessidade da reforma da justiça. É assim. Em vários setores. Todos os poderes são escrutináveis. Um poder corporativo, como é o poder da justiça, é um poder que a única coisa que tem em mente é continuar a subsistir da mesma maneira. Ora, virado para dentro. Portanto, enquanto não for possível escrutinar um poder independente na separação de poderes, isso não vai acontecer. Nos Estados Unidos, os juízes são eleitos. Exatamente. Bom exemplo para terminar este nosso diálogo esta noite. Sr. Manuel Diogo, muito obrigado por ter vindo ao Dia em Análise. Já agora, bom ano. Para si, para vós também. Muito obrigado. Professor Álvaro Domingos, agradeço também a presença, desejo boas entradas. Estamos a poucos dias do início de 2012, esse ano que vai ser então. E boas saídas, com certeza, e boas saídas. Sobretudo. Boas saídas de 2011, boas entradas de 2012, o ano que vai ser determinante para o nosso país. Vamos seguir em frente neste Dia em Análise.